Olá, hoje a gente vai conversar com o Denis Misny, que é diretor executivo da Fundação Lema, sobre a implementação da Base Nacional Comum Curricular. A Fundação ela esteve muito envolvida com esse tema todo. E antes da gente começar a nossa conversa, Denis, vamos ver aqui umas imagens que vocês mesmos coletaram aí dessa implementação nos estados. Vamos ver. A aprovação da Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil no Ensino Fundamental foi uma importante conquista prevista na Lei do Plano Nacional de Educação. Agora nós estamos iniciando a sua etapa de implementação, que consiste na elaboração e reelaboração das propostas curriculares da rede de ensino de todo o país. E a gente gostaria muito que o Brasil trabalhasse em conjunto no regime de colaboração, federação, estados e municípios. A BNCC que a Paraíba vai implementar levará em consideração as características naturais, socioeconômicas e culturais do nosso estado. Envolve todo o sistema educacional do país. É fruto de uma construção democrática a partir das vozes da sociedade e da comunidade. São respeitadas também as diversidades locais e as especificidades de cada faixa etária. Comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e ciganas serão consideradas. São de uma base contextualizada nessa diversidade, que busca a integração dos componentes curriculares e propõe a aprendizagem dos nossos estudantes, que promovem o desenvolvimento humano e consequente transformação social. Envolve todos os professores, gestores e participantes da educação em diversas frentes para um diálogo constante. É fundamental que esse processo seja democrático, participativo, envolvendo o maior número de professores possíveis. E só assim nós teremos uma Base Nacional Comum Curricular implementada de uma forma legítima e participativa. Nos sentimos parte desta construção. É muito legal, né, Denis, ver esse vídeo, assim, essas falas todas, porque há alguns anos não existia esse consenso todo, né? Conta um pouco pra gente, assim, como que foi, assim, primeiro, como que você enxerga a importância da Base Nacional Comum Curricular, por que ela é tão importante, necessária, e um pouco do processo de construção da base até esse ponto que a gente está vendo agora. Acho que não tem um sistema educacional no mundo, um país, que tenha conseguido ter bons resultados sem ter clareza do que os alunos precisam aprender, né? E a base é exatamente isso, é a clareza do que os alunos precisam aprender a cada etapa. E ela traz desde a visão, o que a gente quer, para que serve a escola, o que é esse jovem que deveria sair da escola, o que ele tem que estar olhando para a vida, para ir para o mercado de trabalho, para ir para a universidade, para o ensino técnico, o que são os valores, as competências, as habilidades que ele tem que ter. Então, foi muito importante para o Brasil ter finalmente enfrentado essa discussão. Isso aconteceu, né, nos últimos 4 anos, com muito envolvimento da sociedade, com audiências públicas, com consultas, um debate dentro do MEC, várias versões, debates com o CONSED, DIME, nos estados, municípios, lá no chão da escola, até voltar para o Conselho Nacional de Educação e no final de 2017 ter virado um documento obrigatório para todas as escolas públicas, privadas do Brasil. E o que é interessante que a gente viu no vídeo é que tem muito documento e lei e coisas que são aprovadas no Brasil, mas ele vira quando sai de lá, né? E essa é a primeira fase da saída. A base, para virar realidade, primeiro ela precisa virar currículo. E foi isso que aconteceu em 2018. 26 dos 27 estados já aprovaram os seus currículos finais, né, alinhados à base, só falta Santa Catarina, que está nessa fase agora, e todos eles fizeram com 2 características que são muito legais. Ouvindo a comunidade escolar, engajando os professores e pela primeira vez nessa escala em regime de colaboração, ou seja, os estados construindo junto com seus municípios o que é o documento curricular daquele estado. Então, o Brasil não vai ter mais agora essa confusão, que dependendo de onde caiu o meu filho, talvez ele aprenda uma coisa, talvez ele aprenda outra, esse direito à educação dele não está claro. Agora o direito da educação está claro e isso está virando realidade em cada estado. E tem mais fatores até para a gente considerar, que é o seguinte, a base ela alinha as outras políticas, né? Então, falando até de implementação da base, quer dizer, formação de professores, materiais didáticos, isso tudo acaba impactando muito essa implementação. Conta agora um pouco como que está essa aterrissagem da base nas redes, porque você falou, olha, o primeiro passo é ter os currículos. Sim.
E depois, né? Quais são os próximos passos? Eu acho esse ponto super importante que você traz, de a base, a gente sempre fala, é a espinha dorsal do sistema educacional, porque a gente tem muitas políticas estruturantes nos últimos 20 anos no Brasil. O Fundeb, o financiamento, toda a questão do IDEB, da medição, de saber onde... Mas essa é a primeira política estruturante que está focada no aluno, na aprendizagem. O que é que eu preciso saber lá na escola. E isso ajuda muito os professores, os pais, né, a poderem dar concretude. O que significa meu filho acabar o primeiro ano? Significa que ele tem que ter dominado essas habilidades, desenvolvido essas competências, né? Isso é muito importante. Então, para que isso vire verdade, a base ela tem que alinhar as demais políticas. Então, começa com os currículos, porque ela é um padrão, não é um currículo, e agora vem o alinhamento dos materiais didáticos. Então o PNLD, né, o Programa Nacional do Livro Didático, pela primeira vez está alinhado ao documento curricular, então ele tem que, os livros que forem ser comprados, os recursos, têm que ser alinhados à base, isso é muito importante. A nova matriz de avaliação que o INEP vai fazer, alinhada à base, então a Prova Brasil, a ANA e o Enem, eventualmente agora com a base do ensino médio, vão ser alinhados à base. E o aspecto talvez seja o mais importante, que é a política de formação de professores. Tanto na formação inicial, quanto na formação continuada nas redes, que é o grande foco agora de 2019 e provavelmente de 2020 também, é uma política nacional de formação continuada que ajude o Brasil inteiro, os professores, as professoras, a entenderem as principais mudanças que a base traz e levarem isso para dentro das suas salas de aula. Só lembrando, né, a ANA é a Avaliação Nacional da Alfabetização, né, que também foi uma conquista recente. O Brasil tem, né, assim, esses fundamentos parece que já estão começando a ficar mais sólidos. A gente precisa realmente mudar agora de patamar, né? Fazer uso dessas políticas de base todas. E o ensino médio, né? Porque o ensino médio eu acho que foi a etapa mais difícil, né? Por conta de ter que conciliar a discussão da base com a reforma do ensino médio. Como que vocês estão vendo a implementação da base nessa etapa? Eu acho que, como você diz, o ensino médio traz vários desafios adicionais, né? A base ela cobre o infantil e o fundamental, a que foi aprovada em dezembro de 2017. Já é um grande ganho, a primeira vez que a educação infantil também tem uma intencionalidade, tem uma clareza do que é esperado. A gente está vendo muita demanda dos professores, das redes, de puxa, como é que eu me preparo para isso? São mudanças, a gente sabe da importância dessa etapa, né? E todo o desafio do fundamental, que acho que em todos os países, ou na maioria dos países do mundo, o fundamental é um ciclo único, as crianças estão realmente construindo seus fundamentos da educação e a base, vamos dizer, agora é fazer a lição de casa direito que essa base vai chegar. No ensino médio, acho que o Brasil deu um passo importante em termos de conteúdo, que foi a ideia de trilhas, de flexibilização, de não obrigar todos os alunos a aprenderem um pouquinho, né, uma visão muito rasa sobre um monte de coisa, mas dar a oportunidade deles se aprofundarem em algumas trilhas, criarem um vínculo maior com a escola, terem mais interesse com a escola. Mas a implementação disso é bem mais difícil, porque agora, no final de 2018, saiu, né, a base do ensino médio, ela já define o que é o núcleo comum que todo aluno do ensino médio vai ter, mas você ainda tem que trabalhar nos estados a questão das trilhas, né? Como é que vão ser essas partes que não são a parte comum. Então tem um desafio logístico de implementação que acho que vai ser um bom desafio para a sociedade debater. Ótimo. Qual que é a responsabilidade nessa implementação do MEC, dos estados, dos municípios e das escolas e dos conselhos estaduais e municipais? Muito legal. Acho que o MEC é o grande indutor, né? Mas desde o início, toda a ideia do Plano Nacional de Educação, lá em 2014, ele manda construir a base e ele já fala, tem que ser em parceria entre MEC, estados e municípios. E isso é concretizado pela parceria com o CONSED, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, e com a Undime, que reúne todos os secretários municipais de educação do Brasil inteiro. Então, esse é o trio que, digamos, é quem tem que liderar esse processo. Na construção dos currículos, os estados e municípios já passam a ter um protagonismo maior do que tiveram antes, porque o MEC liderou muito a construção do documento. Na formação continuada, a gente diz assim, a primeira fase foi criar o documento, a segunda foi tirar do MEC e levar para as redes, para as secretarias de educação de estados e municípios. Com a formação continuada, a gente vai tirar da secretaria e levar para o chão da escola. Essa é uma mudança. E com o material didático, você vai tirar da escola para a sala de aula. É ali que vai chegar. Então esse é o funil, esse é o trajeto que a base tem que percorrer. O essencial é que o MEC consiga
das diretrizes, de preferência colocando recursos. Existe o PRO-BNCC, que é o programa de incentivo às redes para executarem essas etapas, mas os estados e os municípios vão ter que desenvolver realmente as capacidades de montar os programas de formação continuada que ajudem os professores a implementar a base. O que isso significa? Significa duas coisas. Primeiro, identificar a partir dos seus currículos, juntar esses currículos com a formação, para que a formação para os professores seja uma formação prática, focada no conteúdo que ele vai ter que ensinar, e não uma palestra motivacional ou não uma coisa genérica, e que possa ser ligada ao currículo daquela localidade. Isso vai ser um ganho muito grande, né, para toda a discussão de formação de professores. E a segunda parte é que isso consiga se traduzir no que vai acontecer lá na sala de aula. Então, ter uma estrutura que permita ao professor a ser acompanhado na sala de aula, que essas discussões não fiquem só lá no âmbito de uns encontros anuais, mas que elas aconteçam regularmente. Então, são grandes desafios. O Profissão Professor, que o Todos pela Educação lidera, com vários parceiros, sempre tem defendido a importância dessa formação continuada bem feita, ligada à aprendizagem, que chegue à escola. A base pode ser um grande estímulo para que isso aconteça, porque agora tem uma dor real. Eu preciso aprender como professor de segundo ano, de primeiro ano, coisas que eu não tinha que saber até alguns anos atrás. Então eu vou precisar de apoio nisso e é uma oportunidade. E além disso, o MEC ainda tem que fazer toda a parte de formação inicial dos professores, que é a atribuição do MEC, né, que é o ensino superior, e depois as avaliações de larga escala, né? Então, aquilo que você estava falando antes, o Enem, Prova Brasil, a ANA, todas essas avaliações alinhadas à base, né? A Prova Brasil 2019, né, já é uma primeira oportunidade. E o MEC tem, primeiro, a novidade de entrar ciências, né, que já é uma grande novidade, alinhada ao PISA, a provas internacionais, de que não basta só a língua, né, o domínio da matemática, mas também da ciência. Acho que isso vai ser interessante. E a gente tem tratado nos debates sobre avaliação, né, no Movimento pela Base, a Prova Brasil 2019 vai ser quase uma linha de base, né, da onde estamos partindo em relação. E já em 2021, deveria ser uma prova totalmente alinhada à base nacional, para que a gente possa, então, começar a verificar quão longe a gente está da realidade de fazer a base se transformar em aprendizagem. Em vários outros países, esse ponto da avaliação foi polêmico, porque na primeira avaliação de uma base nova, é natural que os alunos tenham uma regressão, de alguma maneira, uma regressão entre aspas, porque o professor ainda não sabe ensinar isso direito, você está puxando muito a barra com a Base Nacional Comum, você está fazendo a alfabetização, está começando bem antes, terminando bem antes, tem conceitos de matemática que não existiam no ensino fundamental 1, que agora fazem parte do ensino fundamental 1, então isso vai se refletir. Então vai ser importante a gente olhar para os resultados dessas avaliações como uma oportunidade de identificar os buracos que ainda faltam e investir ainda mais na formação continuada para que isso possa fazer diferença. Muito bom, Denis, te agradeço aqui pelo papo. A gente conversou com o Denis Misny sobre a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Esse episódio e os demais dessa série do Entrevista você encontra lá no Futura Play. Te encontro lá e até a próxima.